Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Nairo Shoa e aqui a gente tá no mais um vídeo, né? Hoje eu queria trazer uma reflexão para vocês a respeito das coisas que estão nos acontecendo nos últimos dias. É difícil, né, a gente imaginar como a nossa vida hoje ela é facilitada por aqueles que passaram por nós, né? Aqueles que lutaram por nós. E eu quero trazer isso para o contexto cristão. Hoje a gente está no mar de rosa aqui no Brasil, assim dizer, porque alguém lá em Jerusalém, né, os cristãos da igreja primitiva, decidiram que não iriam retroceder às chantagens, às perseguições, à violência, né, que foi feita durante muitos séculos, perseguições, massacres, né? E hoje nós podemos, esse evangelho chegou até nossas vidas e nós podemos adorar o Senhor. Nós podemos sentar à mesa com o Pai, sem medo de que vai chegar um guarda e que vai nos impedir de fazer aquilo. Mas essa não é a realidade de todo mundo. Existem países que o evangelho é restrito, reuniões religiosas, cristãos, na verdade, não é religiosas, é cristãs. Religião é reuniões onde se fala de Jesus, do seu amor, são proibidas. E missionários têm saído das suas casas aqui de vários lugares do mundo, do Brasil, da Europa, do Reino Unido, para ir para esses lugares onde o evangelho é proibido, para levar a palavra do reino para essas pessoas. O Senhor diz que o evangelho deve ser espalhado até os confins da terra. Todas as nações precisam saber que Jesus veio e ressuscitou e que foi preparar um lugar para o seu povo. À medida que a gente olha para a nossa vida hoje, a gente esquece que o preço que foi pago para que essa mensagem chegasse até nós foi um preço de sangue. E não foi apenas o sangue de Jesus no Calvário. Esse foi o maior preço pago. Mas os cristãos que morreram, que não negaram Jesus, para que essa palavra chegasse até eu e você. A gente não sabe o privilégio que nós temos de, a qualquer hora, ir no centro da cidade comprar uma Bíblia, seja ela NVI, King James e qualquer outra tradução. A gente não sabe, a gente não tem noção do quão privilegiado nós somos de ter igrejas espalhadas em todo o bairro e de poder simplesmente ir até lá e adorar o Senhor. De poder reunir pessoas na nossa casa e adorar o Senhor. De ter a nossa confiança, por mais que a situação esteja preta, a situação esteja ruim, ainda assim nós temos o privilégio de poder confiar em Deus para que Ele mude o quadro da nossa vida. Existem pessoas que não têm em quem confiar, porque elas não têm a palavra de vida eterna que nós temos. Tem gente que se submete a rituais, a magia, a religiões que não salvam a alma. Elas prometem resolver situações do hoje. Faça isso e você vai ter uma vida assim, vai ter uma vida assado. Mas elas não se preocupam com algo que Jesus trouxe à questão. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim
para que vocês não fossem tragados pelo inferno. Jesus, ele não veio dizer para nós que a gente ia ficar rico. Jesus não veio dizer que a gente ia ter 0 problemas depois que seguisse ele. Na verdade, Jesus veio para salvar a humanidade de uma condenação eterna. Tem gente que está preocupada com esse corpo, com essa vida, com esse tempo, esquece que existe algo a mais do que apenas osso, tendões, sangue. Qualquer vida que a gente tem aqui, por mais longa que seja, não se compara a nada diante da eternidade. A pessoa viveu 200 anos aqui, não se compara a nada à eternidade. E a forma como a gente vai viver os próximos anos, as próximas minutos da nossa vida, dirá como a gente vai viver a nossa eternidade. Eu não sei se você chegou nesse vídeo aqui, como você chegou nesse vídeo, e se você um dia se questionou a respeito da eternidade na sua vida. Eu quero dizer que não tem nada que você passe aqui na Terra que se compare com aquilo que está por vir. Existe um lugar da qual o Senhor foi preparar. E a situação, a questão aqui não é céu ou inferno. Esse é o menor dos problemas. Porque aqueles que seguem Jesus tentando fugir do inferno, esses já estão condenados. A maneira como a gente lida com a nossa questão espiritual é que vai dizer como a gente vai viver a eternidade. Se você tem vivido para Jesus, para que sua família não fosse para o inferno, ou para que você pudesse ser abençoado por Deus, esse ainda não é a motivação certa. Essa não é a palavra que Deus veio trazer para nós. Quando Jesus falou a respeito do reino dos céus, não era sobre isso que ele estava falando. O reino dos céus, o reino de Jesus é algo tão físico quanto o que a gente está vivendo aqui agora. Apesar de ser espiritual, ele é concreto. Ele é algo que a gente não pode observar com os nossos olhos humanos, mas é algo que nós podemos olhar com os olhos espirituais. Existe um ditado antigo, que eu não sei da origem, não está na Bíblia, mas os mais antigos falavam assim, que todo dentro de nós tem 2 lobos, um carnal e um espiritual. Aquele que você alimentar mais vai ser o mais forte. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente tem experimentado uma grande, um grande cardápio de coisas que alimentam a nossa carne. São coisas que vão desde o entretenimento ao absurdo dos absurdos. As pessoas não têm se percebido o quanto que a gente não entende ainda a capacidade que o inimigo tem de oferecer coisas que nos tiram da atenção das coisas de Deus. Você pode pensar que mas eu vou à igreja no domingo. Mas eu oro na minha casa. Eu queria te dizer que eu cheguei à conclusão de que se a gente passasse 48 horas da nossa vida
diariamente. O dia tem 24 horas, mas se a gente conseguisse passar 48 horas, ainda não seria o suficiente na presença de Deus. Todo o tempo que nós temos é muito pequeno diante da eternidade. Como você tem escolhido passar o seu tempo, a sua vida, é uma questão sua. É uma questão minha. E nós podemos até achar que temos o direito de usar o nosso tempo como a gente bem entende. Mas eu quero te dizer algo que, assim como você tem o direito de usar o seu tempo como você bem entende, você também tem o direito, você também vai colher desse tempo. As sementes que nós temos semeados nesse mundo, a testemunha que nós temos sido nesse mundo. Eu não sei se eu falei isso no vídeo, porque às vezes eu gravo uns vídeos e eu não posto. Porque eu às vezes acho que não deveria falar sobre aquilo. Então eu gravo muito conteúdo e nem sempre o conteúdo que eu gravo eu chego a postar. Mas se eu não cheguei a postar, mas eu cheguei a gravar. E a gente, que é sobre o que nós somos, eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, que nos batizamos nas águas e no Espírito. Nós somos a Bíblia que muitas pessoas nunca leram, que nunca abriram, mas que elas leem. Assim como os apóstolos e as cristãos da igreja primitiva foram testemunha oculares daquilo que Jesus fez e faz, nós também somos. Nós somos testemunhas daquilo que nós lemos nas Escrituras e daquilo que o Senhor manifesta na nossa vida. A forma como a gente lida com os dilemas da vida não diz muito sobre quem nós somos, mas diz daquilo que Deus é em nossas vidas. Qual o lugar que Ele ocupa em nós. Você pode achar que não, mas eu quero te dizer que o Senhor tem interesse em transformar a nossa vida, em que nós possamos de fato ser testemunha do seu amor. Se hoje o Evangelho dependesse de nós, e ele depende, mas se dependesse da nossa atitude como os dos cristãos da antiguidade, da igreja primitiva, será que a gente teria a mesma destreza, a mesmo vigor, a mesma raça que eles tiveram de serem açoitados, humilhados, violência assim gratuita na vida deles só porque eles não negaram Jesus? Será que a gente aceitaria passar por tudo isso e não negar Jesus? Eu acredito que não. Visto como a humanidade está hoje, como nosso país se encontra hoje, onde as pessoas, quando passam por qualquer tipo de probleminha, às vezes nem é um problema, às vezes é um probleminha, já se desvia, já diz que está muito frustrado com a igreja, com posicionamentos de líderes. Eu quero te dizer que não foi o sangue desses líderes que te comprou lá na cruz. Não é a vida. Você não vai estar submisso lá no céu à autoridade deles. Se Jesus não é o foco principal da tua vida, você está na igreja só ocupando
um momento da tua vida. Tá ali, naquele dia, naquela hora eu tenho que ir na igreja. Você tá ali só cumprindo a agenda. Se Jesus é apenas uma agenda para você, um lugar onde você encontra, faz network, você não tá muito preocupado com a sua eternidade. Teve dois filmes nesses dias que eu assisti que me fizeram ficar muito reflexiva, muito enxergar as coisas de uma outra ótica, sabe? Eu compartilhei nos status do meu WhatsApp, eu tô sem Instagram. Por que eu tô sem Instagram? Porque, apesar da gente poder escolher quem a gente vai seguir, às vezes a gente ainda acaba consumindo conteúdo que não tem nada a ver. E eu decidi que eu não quero mais gastar o meu tempo com isso. Eu não quero mais gastar meus neurônios com isso. Não quero. Não sei se amanhã eu vou querer, mas hoje, até aqui, esse momento, eu não quero mais. Amanhã eu posso estar aqui falando de gente, voltei com o Instagram e tal. E tá tudo bem, é uma decisão minha, né? Mas até agora, esse momento, eu senti que não tá me agregando tanto quanto me agregou um tempo. Durante um bom tempo, eu aprendi muito através de muitas pessoas que eu seguia. Pessoas de renome, pessoas que tenham conteúdo ainda muito bom. Mas eu posso encontrar o mesmo conteúdo aqui no YouTube, então eu resolvi que não vou seguir mais. Não vou ter mais rede social. Naira, mas o Instagram é uma excelente fonte de evangelismo, as pessoas precisam ser alcançadas. Eu acredito, gente, que Deus ele tem um chamado para cada pessoa. E para algumas pessoas, Deus vai chamar para trabalhar no TikTok. Para outros, o Senhor vai chamar para todas as plataformas, até Spotify, tudo. E para outras pessoas não. Sabe? Para outras pessoas não. Eu sou uma dessas. E para mim eu tô tranquila quanto a isso. Enfim, mas voltando aqui ao assunto, eu tava assisti 2 filmes algum tempo atrás. Esses filmes meio que mudaram um pouco a percepção que eu tinha a respeito de algumas coisas. O primeiro foi o filme que fala do apóstolo Paulo, que tava até, não sei se ainda tá na Netflix. Porque foi outra coisa também que eu tirei da minha vida, foi as streamings. Por que eu saí das streamings, né? Porque eu não tenho mais nenhum. Eu tinha todas, né? Eu tinha Disney, Netflix, Amazon. Cheguei até a Paramount, eu tinha todas. E por que eu saí delas todas? Eu fui saindo aos poucos, né? E por último foi a Netflix. Porque eu percebi que eu gastava muito tempo com elas. Então qualquer tempo que eu tinha livre, até para lavar a louça, eu ia lá e colocava uma série, um filme que não agregava valor nenhum na minha vida, além de falar a respeito da cultura do inimigo, que é o que ele está propagando. Que é a respeito de destruição da família e a respeito de que é como se ele não existisse. Ele tenta sempre colocar nessa perspectiva, né, de que ele não existe, de que ele não está ali, né? E as pessoas vão cair nesse conto de fadas aí que ele mesmo inventou. E aí eu fui refletindo a respeito daquilo que eu andava consumindo, daquilo que eu andava assistindo. E quando eu comecei a procurar o conteúdo que eu queria consumir, eu não achei. E o que eu achava era muito vago, era muito pouco, né? A demanda para os filmes gospel, né? Filme de fé, filme que fala a respeito das coisas do reino, é muito, muito vago, muito pouco. Não valeria o preço que eu estava pagando para estar consumindo aquilo ali. Então, eu decidi acabar. E aí, eu não sei até quando, pode ser que em algum momento eu volte também. A gente sempre está se renovando, né? A gente nunca é a mesma pessoa, né? Então, eu não sou a mesma Naira que começou esse ano, assim como a do que começou esse ano não era a mesma do ano passado. Então, a gente vai mudando. Glória a Deus por isso, né? E aí, o primeiro foi esse, Paulo, apóstolo de Cristo, alguma coisa assim. Aonde os personagens principais é o apóstolo Lucas,
discípulo Lucas, que inclusive é o ator que faz o filme da Paixão de Cristo, né, que faz Jesus na Paixão de Cristo, do Mel Gibson, da direção do Mel Gibson. E o segundo é o Peregrino. Comparado a, assim, falando a respeito de conteúdo, são bem diferentes. Porque o Peregrino fala de um livro que foi escrito muito antes, né? Assim, é bem antigo, acho que é 1800 e alguma coisa que foi escrito o livro Peregrino. Mas ele traz assim uma reflexão a respeito do caminho que a gente tem a seguir até as mansões celestiais. E Paulo, nesse filme nesse filme de Paulo e Lucas, fala a respeito de Paulo já estava na prisão, e é onde antecede a decapitação de Paulo, né? Paulo foi decapitado. E foram duas observações que eu tive desses filmes, foi que uma a respeito da gente ter direcionamento, sabe, espiritual, daquilo que tá acontecendo ali na nossa frente. Como a gente tem que se posicionar diante daquilo, sabe? Que é o livro do Peregrino. O filme, né? Eu assisti o filme, mas tem um livro também. E é muito interessante porque existem várias revelações, sabe? Muitas coisas das quais a gente nem percebe que acontece ali diariamente na nossa vida. E o quanto é fácil o inimigo tirar nossa atenção do alvo. A gente canta o nosso alvo é Cristo, mas o nosso dia a dia não condiz com as canções que a gente canta. E o apóstolo Paulo, nesse livro, nesse filme, mostra para mim o qual preço alto foi para que o evangelho chegasse até a minha vida. Quanta perseguição, quanta violência gratuita. E parece que a gente está vivendo o mesmo tempo hoje. Só não com a perseguição e a violência gratuita como era antes. Porque agora as coisas estão nas entrelinhas. Naquela época, a perseguição, e quando a gente olha o livro de Atos, a gente vê muito que toda a vida que eles eram arrastados para a praça pública, para assembleias, para tudo isso, era porque tinha alguém que ia ser prejudicado no estilo de vida a qual eles pregavam que aquilo ali ia acabar. Eles não chegavam e falavam, olha, o teu estilo de vida vai te levar para o inferno. Não. Eles chegavam, olha, é chegado o reino de Deus. Jesus ressuscitou. E aí ele falava a respeito daquilo. Ele não chegava nos lugares como em Atenas, como na Macedônia, e dizia, olha, o estilo de vida de vocês vão levar vocês para o inferno. Não era essa fala, segundo Atos dos Apóstolos, que nos diz. Não era essa fala. Mas as pessoas que ganhavam com a idolatria, que ganhavam com a ignorância das pessoas, faziam com que eles queriam prender, matar, açoitar, sabe assim, exterminar aquilo ali. Mas é engraçado como essa palavra se confirma em alguns capítulos que eu li de Atos dos Apóstolos. Eu não terminei de ler ainda, estou lendo. E aí eles vão falando, sempre em alguns capítulos termina dizendo assim, mas a igreja de Cristo só crescia em número e o Espírito Santo batizando, sabe? Tem sempre essa repetição de tipo assim, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo só crescia, só crescia. E por mais que fosse a tentativa dessas pessoas de exterminar os cristãos, o Senhor sempre honrava a vida daqueles homens e mulheres de Deus, sabe? Mas não era fácil, não era algo assim de tipo, como eu tô fazendo aqui. Nessa época, hoje, sabe? Hoje eu posso estar aqui falando do amor de você, falando isso, e alguém aí vai lá nos comentários e fala alguma coisa, e eu posso receber no meu coração e ficar com raiva da pessoa, eu posso ir lá e bloquear esse comentário e pronto, acabou. Não me afetar. Hoje as coisas estão nas entrelinhas, sabe? Quando eu digo que sou cristã, as pessoas já titulam assim uma lista de coisas a quais eu sou contra. Porque elas sabem que aquilo que eu venho levando na minha vida é algo que ameaça o estilo de vida deles, e o mercado para esse estilo de vida hoje no mundo tá lucrativo demais. Na época lá de Atenas,
Eles estavam preocupados porque eles eram produtores de imagem de escultura da deusa Artemis. Artemisia, uma coisa assim. Hoje são outras coisas. Hoje são ideologias. Hoje você pode estar pensando, você está falando só do pessoal homossexual, não sei o que. Não. A ignorância custa muito caro. E se ela custa caro para alguns, ela é lucrativa para outros. Ela custa caro para aqueles que não a têm. Porque você tem que estudar, porque você tem que procurar. Mas para aqueles que vendem o conhecimento, vendem a ignorância, porque é isso que está acontecendo. As pessoas estão vendendo ignorância. Mas eu quero te dizer algo que chegou um tempo em que Deus não vai ter ninguém como inocente. Esse tempo vai chegar para todo mundo. Aqueles que não estiverem ali com o coração remido no Senhor, infelizmente, eu não sei como vai ser o proceder de Deus, porque se a gente está preocupado com o inferno, imagine chegar para Jesus de mãos vazias. Imagine você chegar, sentar com o seu certificado na mão de que você foi aprovado nas tribulações que aqui nós passamos. As intenções valem. A gente pode até fazer, mas as intenções valem muito para Deus. E vai chegar um tempo em que as nossas intenções vão ser queimadas. E se elas forem palha, elas vão queimar e não vão valer de nada. Mas se elas forem aprovadas, elas serão um galardão. E você está só preocupado com o inferno ou com o céu. Tem coisas muito mais em jogo aí. Não é só chegar no céu e tá tudo garantido. Tem gente que, mas se o meu galardão não for aprovado, não tem problema, eu já tô no céu. Tô preocupado com mais o quê? A intenção, irmão. Deveria estar preocupado com a intenção. Nós deveríamos estar preocupados com o que Jesus quer de nós de fato. E perguntar para Ele, voltar-se para Ele, deveria ser a nossa principal prioridade. Hoje a gente pergunta tudo pro Google. Tudo que a gente quer saber, a gente vai lá e dá um Google. Mas vai chegar um tempo, irmão, que não vai ter mais Google. Vai chegar o tempo que não vai ter mais nada disso aqui. E é nesse tempo que a gente tem que estar preocupado. Como a gente vai viver os próximos 70, 80 anos da nossa vida? Para quem tem esse tempo. Tem quem tem, sei lá, quem já tá nessa idade. Não sei. Mas eu tenho 29 anos hoje. E começou a passar na minha cabeça como é que eu quero viver os meus próximos 70 anos. Os meus próximos 80 anos. Como é que eu vou viver esses próximos tempos? Se até aqui eu vivi dessa forma e não deu muito certo. Então como é que eu vou viver os meus próximos 70 anos? Quem sabe 80, 100, não sei, né? Deus é que sabe. Se Jesus não voltar antes. Que fique essa reflexão na sua vida e na minha vida. O Senhor quer saber muito mais do que nós estamos fazendo, quer saber das nossas intenções. E que se Ele voltasse hoje, o que nós teríamos para entregar para Ele? Nós falamos no si, torcendo para que não venha, para que a gente se conserte. Mas, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente não torce para que o reino do céu venha, a gente está fazendo as coisas erradas. Se a gente não anseia para que a vida de Jesus venha sobre nós, para que Jesus volte, a gente está vivendo o evangelho errado. Porque tem gente que está orando a Deus pedindo que, pelo amor de Deus, só venha depois que casar e ter filhos.
esse não deveria ser... Esse é a nossa ministério. Nosso primeiro ministério, nossa família, nós devemos honrar. Mas essa não deveria ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Eu acredito que é por isso que tem muitos filhos de cristãos se desviando, sabe? Porque as pessoas falam de coisas das quais elas não vivem. Todos nós já passamos por esse momento na nossa vida, em que a gente querer mais algo do que Jesus. E que a gente traga essa reflexão, sabe? Ainda dá tempo de se redimir, de se arrepender. Entenda que o Senhor não vai ter... Quando Ele voltar, Ele não vai ter ninguém como inocente. E é muito importante que nosso coração, nossa mente, nossa alma, nosso corpo esteja voltado para Ele. Por Ele. Para Ele são todas as coisas. Amém. Até o próximo vídeo.